boa noite. Bom, para agradar a todos os meus amigos tradutores e intérpretes, antes de falar das minhas experiências, eu quero trazer contexto para vocês. Desde tempos imemoriais, os humanos se organizam em sociedades e sistemas de convívio e de troca. Eu vou compartilhar minha tela, com licença, para mostrar o dram. O dram é uma moeda da Grécia Antiga, lá por volta do século 6 a.C. Essa moeda que a gente vê na imagem é a palas atina, que valiam 4 drams, ou tetradram, e era feita de prata. Ela equivalia a 4 dias de salário de um trabalhador qualificado, ou um soldado, ou então 2 dias de salário para um escultor trabalhando em um prédio público. Quanto vocês acham que uma moeda dessas pode valer no dia de hoje? Anotem aí, eu sei que está todo mundo traduzindo, mas anotem um número no bloquinho de vocês. No final da minha apresentação, vou revelar o valor que essa moeda teria nos dias de hoje. Essa moeda, como vemos na imagem, de um lado tem o rosto da deusa Athena e do outro uma coruja. Os dois são símbolos da sabedoria. Então, hoje eu falarei sobre o mercado de luxo e o valor das coisas, e eu acho necessário situar-nos e refletirmos um pouco sobre o sistema econômico dominante no mundo atualmente, que é o capitalismo. O mundo passou por outros sistemas, como o primitivo, o escravismo, o feudalismo, o socialismo, e a partir do século XV, o capitalismo, que depois se consolidou com a Revolução Industrial, com a produção em massa. Essa contextualização é porque, obviamente, vamos falar dos produtos de bens de consumo, de alto valor agregado, e existem muitas críticas e debates. E o modelo capitalista gerou aspectos negativos, sim, assim como a indústria do luxo recebe muitas vezes uma leitura negativa, e é alvo de muitas polêmicas e controvérsias. Estamos agora passando aqui na imagem, no último quadrinho, a quarta revolução industrial. Agora temos as criptomoedas, as inteligências artificiais. Eu acredito que estamos passando por um novo sistema de troca e é bem provável que os pilares do capitalismo, como vem na imagem, se mantenham. Na verdade, temos uma incógnita pairando na cabeça de todos, que é esse último, que é a força de trabalho. O que vai acontecer com a gente, hein? Enfim, nessa equação, o que a gente pode incluir é o que muitos consideram uma das coisas mais valiosas do tempo moderno, que é o tempo, ou a noção do tempo. E como o tempo é escasso, eu vou encurtar minha apresentação pessoal aqui, e já temos ali no descritivo do evento, né, falando um pouco de mim. E assim como os sistemas econômicos mudam com os tempos, os conceitos de valores também mudam. E eu gostaria de me descrever, eu gosto de me ver como uma pessoa em constante transformação, em evolução. Como a Maria sabe, eu me formei como tradutor e intérprete pela Uninove ano passado, o que está sendo uma enorme alegria finalmente encontrar uma profissão que eu me identifique 100%. E eu preparei com muito carinho essa apresentação, revisitando minhas experiências, que não foram nada lineares, muito pelo contrário, foram cheias de altos e baixos, muitos desafios, e assim como é a profissão do intérprete, certo? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Interpreters Academy, com nossa ilustríssima maestra Raquel Willia, está me ajudando muito, com muitas dicas valiosas. Estou curtindo demais participar da galera da Adrenalina, compartilhando com vocês essas práticas deliberadas tão enriquecedoras. Então, eu vou falar de como eu entrei no mercado, mostrando um pouco a sua abrangência e importância, falando também das minhas experiências. Logo, eu vou falar da linguagem nesse universo, no mercado de luxo, que foi algo que realmente me surpreendeu muito. E, para finalizar, algumas reflexões no conceito de valor e abordar algumas controvérsias também relacionadas. Espero que a minha fala seja útil e traga elementos para que nós, profissionais liberais e autônomos, possamos nos relacionar para fortalecer a nossa autovalorização e também na questão de precificação dos nossos serviços. Então, brevemente, eu iniciei os estudos de idioma em 98,
depois eu migrei, tive uma carreira artística como bailarino e acróbata e aerialista, o que me permitiu conhecer, viajar e trabalhar em mais de 20 países. E entrei no mercado, na parte comercial do mercado de moda luxo em 2009. Deixa eu compartilhar aqui novamente. 2008, né, foi quando começou a crise econômica mundial, das imobiliárias, as subprimes, que se alastrava pelo sul europeu, principalmente, onde eu morava. Então, especificamente, eu trabalhei na parte comercial da moda, mas fui levado a estudar o setor como um todo. Porque quando falamos dos produtos de luxo, temos que levar em consideração todo o processo de produção. Podemos dizer que tudo que é produzido, comercializado, tanto bens como serviços, tem uma gama de luxo, que é a sustentabilidade de toda a cadeia de produção, a durabilidade dos produtos, a excelência e a qualidade do serviço e do produto final. Tá? Então, por exemplo, no setor alimentício temos os produtos orgânicos, a alta gastronomia. No setor imobiliário temos as mansões, os hotéis, resorts, né, que também envolvem também a parte de engenharia civil, desenhos de interiores. No transporte temos carros, né, temos a Fórmula 1, que seria já o ápice, né, na engenharia mecânica. Também, né, tem carros italianos de vários países, né, com seus desenhos. E aí temos produtos de tecnologia, temos as viagens, as artes, outros tipos de experiências físicas e sensoriais e serviços em geral. Tudo vai ter uma gama de excelência. Então, a minha primeira experiência foi numa das marcas... Não, desculpa, a minha última experiência foi uma das marcas mais lindas de todas, que é Brunello Cucinelli. Aqui tem o seu fundador, o senhor Brunello. Hoje em dia ele vive de filosofar. Ele prega a harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual. Dentro do contexto capitalista, o Brunello criou o que é considerado uma empresa humanística, trazendo a ideia de fazer lucro de uma maneira ética, com dignidade, sem trazer sofrimento a nada ou ninguém, ou ofender o próprio Criador Todo-Poderoso. E foi incrível ver e vivenciar o respeito aplicado em toda essa cadeia de produção. Brunello produz vestimentas no melhor estilo italiano e o produto final, o produto principal, são as blusas de cashmere, um cashmere da maior qualidade. Então, desde as matérias-primas, as minerais e animais, lá tem as fazendas no Himalaia que retira, né, o cachemir dos animais, passando pela mão de obra, os locais de trabalho, que são ateliês luminosos, modernos e espaçosos. Ele, na verdade, ele reconstruiu a cidade medieval onde seus pais nasceram, na Perúdia, na Itália. Todos os produtos são produzidos lá, né, a matéria-prima é trazida e é tudo feito lá. E é realmente impressionante. Indico quem tiver mais interesse em entrar no site e dar uma olhada nessa história dessa marca, que é realmente muito interessante. Também no Brunello Cucinelli, os processos do departamento de RH, que tinham regras como oferecer salários acima da média, né, para todos os trabalhadores, a proibição de fazer horas extras, né? Ele acredita que o lazer é tão importante como o trabalho, então valorizava muito isso, a questão da roupa de trabalho, os uniformes, que eram peças da coleção, né? Tinha algumas peças selecionadas que a gente podia escolher para trabalhar naquela temporada, então era uma coisa chiquérrimo. Quem vai visitar Solomeu, que é essa cidadezinha na Itália, é um desfile de moda. E o senhor Brunello, ele acredita, e prova através dos seus atos, é, que que a gente pode ter um capitalismo mais humanístico, né? Que a gente pode de fato mudar o mundo.
E vocês acreditam? Ele tinha um mantra que é esse: a beleza salvará o mundo. Então ele trabalha para isso. Vocês acreditam que a gente pode mudar o mundo? Vou trabalhar de uma forma mais humanística. Eu vou compartilhar aqui uma das campanhas para vocês verem. Change is adaptability. Change is the evolution of understanding. Change is in everything. It was ingrained in me from birth to always trust in the process and to embrace curiosity and individualism with value and character. I've always aligned myself with my passions and allowed life to lead me. Time is infinite. It unravels at a rate undefined. As it goes by, I am finding myself traveling inward more, embracing the quietude and aligning myself more with silence and serenity. It is here where I find the most comfort. As an artist, I am bringing form into space. I am combining my internal language of creativity with the external visuals of organized shapes and patterns. All of my art is instilled with this depth of importance. The impressions, the contours, the anatomy of thought, the strength, the appetite, the victory, all of this beauty forming an identity, forming a piece of art for the world to embrace. And by sharing my work, I am relaying my message of love and connection to everyone who sees it. Legal. Então, nem dá para perceber, às vezes, que é uma publicidade de moda, né? O mercado de luxo é muito conceitual. Então, no vídeo, a gente vê o conceito da mulher Brunello, que é uma mulher independente, elegante, feminina, inteligente e discreta. O conceito Brunello de se vestir é uma roupa que é para todas as ocasiões, tanto para amanhã, para tarde, para noite, para situações casuais, formais e também de lazer, né? Que a pessoa pode usar a mesma peça o dia inteiro. As peças são muito bonitas, extremamente confortáveis e versáteis. É um luxo moderno e discreto, com um toque de glamour e sensualidade. Já o homem Brunello é um sport chic. Ele mistura peças de alfaiataria com outras peças mais esporte, num look multicamadas, que eu particularmente acho bem bacana. Brunello Cucinelli é uma marca que influencia, cria tendências e é copiada por marcas menos fortes da indústria de produção massiva. E aí eu vou passar para a questão da linguagem no mercado de luxo. Como se expressar nesse meio? Cadê? Os reais consumidores desses produtos e serviços são pessoas distinguidas, que é o que eles tentam mostrar aqui, né, nesse vídeo. Enquanto na antiguidade eram reis, rainhas, né, e o clero ali, hoje em dia continua sendo, né, tem muitas rainhas e reis por aí, mas também a gente pode incluir os futebolistas, cantores e cantoras famosas, né, mas no geral são os consumidores conscientes, leigos e que sabem o que estão fazendo com o seu dinheiro, onde estão colocando dinheiro. E que, no geral, não tem tempo, né? Não tem tempo para ficar navegando na internet ou ficar indo nas lojas, decidindo o que vestir. Eles querem uma coisa que seja prática e rápida. Em outras palavras, são consumidores exigentes. Na minha primeira experiência nesse mercado, o meu maior desafio foi me encaixar nesse ambiente, né? Então, lá no meu início, depois de muito procurar, eu entrei para a famosa marca italiana Gucci, que aqui a gente vê nessa imagem um dos principais símbolos ou logo, né? Temos o interlocking, que é o GG,
juntos em cor dourada. O GG também é um logo. A gente vê aí as cores vermelho, verde, vermelho, que também é outro logo. E também o nome, também é outro logo. E eles trabalham muito em cima do conceito do Made in Italy, porque eles também têm toda a produção feita na Itália, o que traz valor à marca. Então, quando eu cheguei lá, eu procurei focar na coisa artística de tudo. Tinha a parte administrativa, né, que tinha que fazer, mas eu tratava cada dia que eu ia trabalhar como se fosse um dia que eu estivesse indo no museu, né, que tinha tudo muito bonito, exposto, limpo, e logo tinha toda a parte linguística relacionada ao trato com o produto, né? Em uma dessas marcas é necessário usar luva, né, para tocar nos produtos. A linguagem para falar com os colegas, com os chefes e também, obviamente, com os clientes no momento das vendas. É, então, eu me surpreendi muito com a quantidade de adjetivos nesse mercado. Por exemplo, primeiro, referente ao mercado do luxo, tem palavras que são muito usadas, como exclusivo, sofisticado, elegante. No Brasil, a gente usa muito essa coisa de premium e gourmet, né? Prestigioso, extravagante, requintado, ou seja, é imenso a quantidade de adjetivos para descrever as coisas. Em relação aos produtos, como a Gucci trabalha de acordo com as estações do ano, a primavera, verão, outono e inverno, a maioria das palavras mudavam a cada 3 meses, de acordo com o conceito da coleção. Então, por exemplo, as cores, né? Para cada cor primária e secundária, tinha muitas variações. Né? Aqui eu estou dando o exemplo da cor branca. O branco pode ser o branco marfim, pérola, gelo. Aí tem o branco puro, o branco antigo, o branco fumaça, nata, né? Imaginem o azul, né? E o roxo também tem uma paleta de cores e traz uma gama enorme de variações da mesma coisa, né? É, temos os calçados também, então tinha que aprender todos. Tem os tênis, sapatos, sandália, bota, né? Os salto altos, as plataformas, chinelo, tamanco, os tênis, né? E também tinha que aprender os detalhes técnicos de cada um desses produtos. É assim, na verdade foi, abre aspas, super divertido. Me diverti a beça. E lembra que eu estava trabalhando em 4 idiomas, né? Então, assim, eu morava numa parte da Espanha que recebia turistas de todo o mundo, então eu tinha que estar preparado para todas as situações. Tinha a questão dos tecidos, tinha o algodão, a seda, a lã, o linho, o poliéster, tinha a questão dos fios, né? Como cada fio é enrolado, como cada fio é costurado, o cachemir, como é que cuida do cachemir, como é que cuida da lã, né? Falando da seda também, vocês sabiam que dos lugares onde a matéria-prima da seda de melhor qualidade é a do Brasil? Aqui que eles produzem o casulo do bicho da seda e exportamos a matéria-prima para a Europa para eles fazerem aí essa moda. Mas então, essa elasticidade do vocábulo se aplica enfim, é infinito. Assim, realmente eu aprendi muito, né? Digamos assim, temos 3 grandes grupos, né? Os departamentos, feminino, masculino, criança e decoração. E aí, embaixo desse guarda-chuva, tínhamos os acessórios, os lenços, os cintos, as luvas, chapéu, óculos, né? Aí temos a joalheria e a alta-joalheria, anéis, colares, pulseiras, brincos de metais preciosos ou semi-preciosos, também pedras preciosas, relojoaria, né, relógios de mesa, de pulso, de decoração, os artigos de casa, porcelana, talheres, cristais e por aí vai, papelaria, perfumaria, que de fato é o que faz mais publicidade para as marcas, é a perfumaria.
as fragrâncias, os perfumes, os produtos de banho. E aí eu também gostaria de compartilhar aqui um dos perfumes que foi lançado na minha época da Gucci, que foi muito icônico e também provavelmente e passou em todas as televisões e no cinema também, que é o Gucci Guilty. Gucci Guilty, the new fragrance for her. Certo. E aí, eu acho interessante essa questão dos perfumes. Eu aprendi a amar, né? Eu tive que aprender a amar tudo ali. Mas o perfume, a venda do perfume, esses comerciais, você não consegue ver a fragrância, né? Então, isso que eles tentam transmitir também para seus clientes, né? O sonho, as sensações, é, é uma coisa que agrega valor. Então, normalmente, quando falamos de valor, nos referimos a preço, mas existe uma diferença. Vocês sabem a diferença entre valor e preço? E aqui também eu quero trazer um disclaimer. O valor das coisas pode mudar de pessoa para pessoa, de acordo com o seu contexto geográfico, cultural e social. Beleza? Mas valor seria a combinação de fatores materiais. Peraí. Então, vamos lá, desculpa. Preço é a quantidade monetária que se atribui à troca de um bem de serviço. Mais valor é algo diferente, é algo subjetivo. É uma combinação de fatores materiais e emocionais. O valor pode ser utilitário, estético, sentimental ou social. Os principais fatores que influenciam o valor das coisas são a escassez, a demanda, a qualidade, a exclusividade e o seu contexto cultural. E eu achei interessante aqui essa frase, a diferença entre valor e preço é que o valor, quando é percebido, não tem preço que pague. Então, a vida é muito louca. Depois de 3 anos na Gucci, tive a boa aventura de iniciar outros 3 anos na principal ou mais forte empresa do setor, que é a Hermès, uma renomada e centenária marca francesa. A Hermès é símbolo de excelência. Foi ali onde eu comprovei que tudo que se diz nos livros, na teoria, sobre o mercado do luxo, pode de fato se tornar real, né, uma realidade. É provavelmente a única marca, ou das poucas marcas, onde seus produtos são reais símbolos de status e prestígio. Além da tradição, da história e da qualidade, os produtos são icônicos, exclusivos e raros. Eles não fazem desconto nunca, jamais. Eles são mestres na produção de produtos de pele, né, do couro, na alta costura, na perfumaria, realmente tudo que fazem, relojoaria, joias, decoração. São produtos timeless, que costumam ficar de herança, né, para a família. Aqui a gente vê, né, as famosas caixas laranjas e o bracelete H, né? Então, isso mexe demais com o imaginário das pessoas, criando sonho e o desejo de bens materiais. E não é à toa que, muitas vezes, para adquirir alguma peça icônica dessas marcas, os clientes passam meses ou anos na fila, que é o caso das bolsas Hermès. Tínhamos um esquema para identificar o contrabando internacional, falsificações, era um trabalho bem sério que se faz lá.
E a Hermès, também como as anteriores, é uma marca que influencia, cria tendências e é copiada por marcas menos fortes da indústria de produção massiva. E aí, dando uma pincelada nos aspectos negativos do capitalismo, eu acho importante, e sem pretensão de defender ou ofender nada ou ninguém, fazer uma diferenciação entre a indústria do luxo e a indústria de produção em massa. De alguma forma, a indústria do luxo ou luxo extremo se blinda ou tem bons argumentos em sua defesa contra as críticas, já que são, salvo exceções, meio que obrigadas a trabalhar com transparência, de maneira ética, respeitando todos os acordos e regras internacionais referentes ao capital, meio ambiente, mão de obra, né? Eu pulei aqui toda a parte do couro e da utilização de animais, porque é o setor que eles mais dinheiro ganham, mas é o mais regulamentado de todos, e mais que ainda assim gera muitas críticas. As grandes marcas adotam e são referências, principalmente no século XXI, atualmente, do que... E é por isso que os clientes vão até elas. É o conceito dos 3 T's, que é o Time, Trust and Truth. Os clientes acreditam que elas cumprem com todos os requisitos de uma boa cadeia de produção em todos os seus, enfim, todos os seus afazeres, né? E aí, por outro lado, a gente tem a indústria de produção em massa, que nem sempre cumpre isso, né? E às vezes usam de subterfúgios para maximizar os lucros em detrimento dos recursos naturais e a mão de obra. É o famoso, e assim, quando se trata de produtos também, e mesmo do meio ambiente, é o famoso barato sai caro, né? E nós aqui, como pobres consumidores, não temos nem a noção de toda a dimensão disso. Então, um dos ativos, como eu dizia no começo, um dos ativos mais valiosos de hoje em dia é o tempo. Enquanto quando algo, seja um produto, uma experiência, um momento pode durar para sempre, pode se eternizar, isso é muito importante. Essas são as coisas que realmente são as mais significativas e a de valor. Vou dar o exemplo das nossas mães, né? Todo mundo tem uma, e é só uma, né? Então, ou tem a figura materna, né? Então, é muito importante na nossa vida. Se a gente perder isso, né? É uma grande perda. Para dar um exemplo assim que todos possam se relacionar, né? E nesse sentido, eu gostaria de finalizar com um último vídeo, que é de um relógio Hermès, que foi lançado também na minha época, e é um relógio que não mostra a hora. É isso mesmo. Ele tem um mecanismo em que o dono ou a dona, quando desejar, pode fazer o tempo parar com um clique. Então, para quem entende de relógio, é uma coisa magnífica, mas para alguns, comprar um relógio que seja capaz de não marcar a hora é o que muitas pessoas entendem como o ápice do luxo. Deixa eu compartilhar mais uma vez.
Bom, pessoal, então é isso, a finalização da minha apresentação. Com uma única dúvida, eu gostaria de saber o que vocês têm aí marcado em relação ao, ao Palazatina, aquela moeda. O Palazatina, então, ele preenche todos os requisitos do luxo, né? A significância histórica, a raridade, a escassez, o apelo artístico, estético também, material, que é a prata, né? Que é considerado material nobre, e o estado de conservação. Ele foi vendido como joia em 2014 por a cifra de US$ 133 mil. E fica a reflexão. Muito obrigado, graças, graças, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta, fico à disposição, quando quiser.